Olá, pessoal! Nós somos alunos da Unirb e esse vídeo é para apresentar a culminância do nosso trabalho, a importância dos idosos na preservação da nossa memória histórica e cultural. Os autores desse trabalho são Davi dos Santos, da Unirb de Salvador, do curso de Física, Ismael Feitosa, da Unirb de Aracaju, do curso de Física, Priscila Gomes, da Unirb de Mossoró, do curso de Direito, Irlana Verbena, da Unirb de Teresina, do curso de Odontologia. O nosso professor orientador é o professor Luiz Eduardo, da disciplina História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira. Os idosos entrevistados que colaboraram com a nossa pesquisa é o senhor Valdeci Manuel, de 75 anos, e o senhor José Pedro, de 63 anos. As histórias contadas pelos nossos avós, bisavós, era a forma como a nossa tradição era preservada. Grandes rodas eram formadas ao redor dos nossos idosos para ouvir com bastante atenção tudo o que eles tinham para contar. Refletir e pesquisar sobre essa prática é uma necessidade urgente diante de como os nossos idosos vêm sendo tratados nos dias de hoje. É extremamente importante manter o vínculo com o passado para entender as situações do presente. E isso é possível através dos relatos de experiência, dos momentos vividos em diferentes tempos. Isso é muito importante para a busca de respostas para diversas situações do nosso dia a dia. Recontar essas histórias e repassá-las por várias gerações evitam que elas caiam no esquecimento da sociedade em geral. Falar sobre essas histórias de vida pode trazer várias sensações para os nossos idosos. Pode trazer o saudosismo, pode ser uma forma de denúncia, é uma colaboração para fatos históricos. E isso dará voz para as pessoas que, no momento narrado, por algum motivo, eles foram calados diante da história oficial. Histórias que em algum momento pareciam ser insignificantes e hoje elas são uma riqueza histórica e cultural. O relato de uma pessoa pode representar uma comunidade que historicamente foi reprimida e silenciada, pois elas falam de algo que poderá representar as situações vividas por várias famílias com anseios comuns aos anseios dos contadores das histórias. O testemunho valoriza a veracidade dos fatos de quem teve a sua história contada na versão de pessoas que não as representavam. E agora vamos assistir à entrevista com os idosos Valdeci Manuel e José Pedro. Qual o seu nome e qual a sua idade? Valdeci Manuel da Silva. E a idade? A idade? Eu sou de 45, marca, né? Quantos anos o senhor tem? 75 anos. Seu Valdeci, o senhor considera que é importante manter viva a história de vida dos nossos idosos? Considero os idosos manter vivo. Eles contarem a vida deles, as experiências para os mais novos, o senhor acha que isso é importante? É importante. Por quê? É importante porque fica na memória dos mais novos que vão chegando, vai sabendo como é que é as vidas, como passou, as lutas, as dificuldades, melhores e as mais fracas, mas é bom. Como é que o senhor acha que o idoso é tratado nessa sociedade hoje em dia? As pessoas tratam os idosos como? O tratamento do idoso na sociedade é regular. Ela não é boa não, mas também não é ruim. O senhor acha que antigamente eles eram tratados melhores ou é do mesmo jeito de hoje? Antigamente era melhor. Melhor, né? Quando o senhor era criança, o senhor costumava ouvir as histórias dos seus avós? Eu ouvia demais, era aquelas histórias muito boas, antigas. E hoje o senhor gosta de contar as histórias, as suas? Meus netos. O senhor conta? Meus amigos contam. O senhor parece que é meio conversador, né? Gosta de contar as histórias de vida. É verdade, eu gosto de conversar, gosto de contar, eu sou muito carismático.
Tem algum fato da vida do senhor que o senhor gosta de contar para as pessoas, que o senhor acha interessante que as pessoas saibam? O maior fato que eu gosto de contar e acho interessante, que eu tive um passado muito difícil depois que eu perdi a minha mãe e aceitei o Evangelho, já foi a mais interessante coisa que eu tive. E continuar com essa alegria com o povo e muita paz. O senhor sabe dizer se na família, os seus ancestrais, tem alguma pessoa de origem indígena ou africana? Não, não tem não. Tem não, né? O senhor sabe alguma história desse período, assim, do tempo dos índios, que alguém contava para o senhor, ou dos africanos? O período antigamente, até eu quando estudava, procurei muito a buscar o período dos índios, porque os índios eles viviam em caverna, os antigos, né, viviam em caverna, eles usavam arco e flecha, eles lutavam com animal, eles matavam animal de arco e flecha, não era com armas como as de hoje. Aqui em Mossoró, o senhor sabe alguma história de alguém que era índio ou que viveu na época, sei, da escravidão? Eu sei. Algum conhecido? Sei, o falecido Antônio Mago, ele chegou até a época de Lampião, aquela época de Lampião ele conheceu, trabalhava em Salina no tempo de botar o galão nas costas e o sangue fervendo. Tudo isso foi um grande conhecedor meu. O senhor disse que a família da sua esposa tinha origem indígena, era? O senhor estava falando? A minha esposa é de Bicia Tagino e eles tinham pelo modo, pelos cabelos, pela coisa, eles trouxeram um sistema indígena. Uns traços indígenas, né? Indígena, Tem alguma coisa mais que o senhor quer contar? Eu quero contar que eu me sinto muito feliz. Atualmente ainda estou muito amplo para ter minha vida. Espero ainda muita bênção, espero essa vitória que vai acontecer, dessa grande doença que está aparecendo. Como é que o senhor está fazendo para se comunicar com as pessoas nesse tempo de pandemia? Eu uso a máscara, o álcool gel, uma distância de 1,5 m, 2 metros, e eu acho importante isso aqui. Só não aceito, assim, devido ao meu sistema de idade, e esse negócio que o pessoal ainda estão naquele negócio de querer estar abraçando, pegando em mão, e não dá certo, porque é perigoso. Tá bom. Obrigada, seu Valdeci, pela sua participação. Bom dia. Qual é o seu nome e a sua idade? José Pedro Arcanjo e a idade 63 anos. O senhor considera que é importante manter viva as histórias de vida dos nossos idosos? Por quê? Porque tem mais experiência de vida. Como o senhor acha que o idoso é tratado na nossa sociedade atual? E como ele era tratado antigamente? É igual? Não, a diferença é muita hoje. Antigamente é outra diferença, entendeu? O idoso era mais respeitado, entendeu? Era mais respeitado, não gravitava. Se tivesse em casa aqui dentro, uma criança, aí para passar aqui no meio, era meio ruim de passar. Se passasse, depois ia chamar a atenção, entendeu? Hoje não. Hoje eu te respeitar demais, entendeu? É você, me chama o senhor, entendeu? Xingo, mas entendeu? Mas naquele tempo, no tempo dos meus pais, era assim. Passasse no meio, entendeu? Você vê que depois, quando saísse, ou era castigado ou caía na madeira. Hoje, o de hoje mesmo, o jovem de hoje, até o próprio neto, filho, é você. É o senhor. Vai chamar a autoridade de você. Para ver o que ele vai dizer. Não sou seu pai, nem sua mãe, não. Diz assim. O senhor costumava ouvir as histórias dos seus avós? Sim. E hoje, o senhor gosta de contar suas histórias? Gosto. Por quê? É uma história diferente, né? Porque antigamente
que minha mãe falava que mora no campo do Britalinho, Lampião, correndo atrás do povo. Aí, minha avó cansada, botava a mãe nas costas, corria para casa com medo de Lampião. Lampião, mas é bonita, e o campo passa dele, né? Atrás do povo. Matava de adulto a criança. Naquele tempo não tinha negócio de conversinha não, entendeu? O que eles passavam para mim era isso, que se fosse hoje, e vamos dizer se ele estivesse vivo, até hoje o povo respeitava ele, porque ele não tinha negócio de conversinha não. Não, porque é criança, deixa criança. Ele era mau, ele, Maria Bonita, vamos passar dele. E pagava a história aí, no fim, ele morreu aí perto, aí por lá, não sei se pode apropriar. Pegou ele numa cocota, fez uma cocotadinha, aí derrubou ele, Maria Bonita, com o seu compasso. E acabou. Ele pegou numa cocota, não foi, entendeu? Teste não, pegou uma cocota e fez para ele. Naquele tempo era assim, não tem negócio de conversinha não. E eu creio que foi assim também. Qual fato da sua experiência de vida o Senhor gosta de contar para as pessoas? Por quê? Porque antigamente, no meu tempo mesmo, foi mais respeito pelo mais velho. Eu tive por mim, graças a Deus, está com 63, toda a vida eu fui respeitado, do mais novo ao mais velho. Hoje a diferença é muita, até o mais errado às vezes é os pais de agora, não são todos. Não sabe criar os filhos, só me vê um senhor, uma senhora, respeite, se estiver viajando de um lugar, entendeu? E não é chamar você não, o senhor, a senhora, porque tem que ter o respeito, entendeu? E Deus não manda, tem que ter o respeito em primeiro lugar. Então hoje é você, a primeira coisa que hoje faz é começar de casa, dizer aos netos, aos filhos, você é o que é o Senhor. Vai chamar uma autoridade de você para ver o carão que leva. Entendeu? O problema é esse. Toda vez eu gostei de respeitar. Tem meus defeitos, mas toda vez eu gostei de respeitar. Para ser respeitado. O Senhor sabe dizer se na sua família tem algum ancestral com origem indígena ou africana? Tem irmão. Tem alguma história importante que o Senhor ouviu falar sobre eles? Tem. Antigamente tem a escravidão naquela época, entendeu? Mas graças a Deus, pelo crescimento nós estamos hoje está tudo mudado, né? Hoje tem vários contatos em vários lugares, os índios, os escravos, né? Naquela época toda. E como chama? Eu falei que era o Iraque, mas era aquelas crianças, né? A África, né? Muitos passando fome, doentes e tal, entendeu? Eu creio assim que hoje está mudado. Naquela época não tinha condições nós de ter contato com os índios, né? Mas é o ser humano, faz parte da gente, mas vivia no mato. E ele disse, não, é índio, não sei o quê. Eu acho que ele não queria nem procurar onde ele estava. Hoje não, hoje tem índio até na cidade, já junto com a gente, trabalha com a gente, já tem família, tudo. Isso tudo tem família. Naquela época não, era que nem era escravidão, era isolado lá.
Pois é, pessoal, que experiência maravilhosa, não é? A execução desse trabalho, a produção. Isso nos traz a reflexão da importância dos nossos idosos, né? No nosso dia a dia, no nosso convívio. Dar voz a eles, deixar que eles possam trazer as experiências, contar todas as histórias de vida que eles têm, ok? Finalizo aqui o nosso vídeo com uma frase de Pedroso. Ele diz: um povo que não tem raízes acaba se perdendo no meio da multidão. São exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais, que nos distinguem dos demais e nos dão uma identidade de povo, de nação. Percebe-se a importância de se conhecer as raízes da própria cultura para que haja a formação da identidade, no propósito de se definir enquanto cidadão, sabendo situar-se na sociedade. Espero que nós possamos valorizar mais, né? Essa geração que tem tanto a nos oferecer.